Amém. Sentai-vos, irmãos. Queremos agradecer e agradecemos a presença dos queridos que estão conosco neste domingo pela manhã. Que a graça do Senhor repouse sobre todos em nome de Jesus. Alguém que vem pela primeira vez na igreja, se houver alguém, levante a sua mão. Ali uma irmã, Deus abençoe poderosamente. Outros irmãos lá, Deus abençoe poderosamente. Lá atrás também, Deus abençoe em nome de Jesus. Quem está perto, cumprimente em nome da igreja, dando as boas-vindas. Que a graça do Senhor esteja sobre os amados. Lembrando que hoje à noite temos nosso culto, da noite, às 19 horas, 7 horas da noite, segundo culto que temos aqui na igreja. De manhã temos salas para crianças, jovens e adolescentes, salas de aula, escola dominical, pregação no templo comigo, e à noite todos no templo, exceto as crianças, têm a sua sala especial. A SAF pede para lembrar que amanhã, às 5h30 da tarde, terá reunião plenária aqui na igreja. Hoje? É hoje. Então, amanhã, entenda-se hoje. É hoje, então, 5h30 da tarde, é hoje a reunião, obrigado Marilena, a reunião plenária da SAF hoje, aqui então, hoje. Nós terminamos quarta passada uma série de estudo sobre os 7 mergulhos dados por Naamã, onde ele foi transformado. E vamos começar agora uma série de estudo, mês de agosto, como está nos locais de propaganda da igreja, de adesivos, etc. Mês de agosto, o mês da multiplicação. Agosto, o mês da multiplicação. Quartas da multiplicação. Vou estar pregando em todas as quartas sobre multiplicação. Venha ouvir, venha estar conosco. Deus quer falar ao seu coração em nome de Jesus. Você que quer ser edificado pela palavra, toda quarta-feira, 7h30 da noite, quartas da multiplicação. Vai ser uma bênção muito grande. Eu espero os amados aqui na igreja na próxima quarta-feira. Vamos então para as salas. As crianças podem ir para a sua sala, os jovens e os adolescentes vão ter a sua aula em sala de aula. E os demais irmãos comigo no templo abram a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Estamos em escola dominical, as crianças, jovens, adolescentes têm a sua sala, seus professores, lhes ministrando a palavra de Deus, e os amados aqui do templo, vamos abrir em Êxodo, capítulo de número 20. Nós estamos numa série de mensagens, no culto das 10, sobre os 10 mandamentos. Semana passada, nós ministramos sobre o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim, que é Êxodo 20, versículo 3. E hoje vamos meditar sobre o segundo mandamento da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, querendo assim o eterno. Êxodo 20, verso 4 ao verso 6, nós encontramos aí nas Sagradas Escrituras o registro do segundo mandamento dado por Deus a Moisés, para que ele pudesse ler ao seu povo, entregar ao seu povo em nome do Senhor. Vou ler Êxodo 24 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem há nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos ler juntos? 4, 5, 6, são só 3 versículos, dá para a gente ler novamente? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A título de informação,
Alguém me perguntou essa semana qual é a Bíblia que usamos na igreja. Na igreja presbiteriana, nós usamos a versão atualizada. Versão atualizada. Se você olhar lá no comecinho da Bíblia, ela foi escrita por João Ferreira de Almeida e é a revista atualizada. Isso facilita mais a compreensão e a leitura também da Bíblia. Se for comprar uma Bíblia, peça a versão atualizada, porque ela é mais prática e um linguajar melhor também. Muitas versões existem da Bíblia, e às vezes pessoas querendo tornar a palavra tão fácil para a compreensão do leitor, acabam deturpando o texto bíblico, falando que o texto não diz. Há uma versão, por exemplo, tentando facilitar para o leitor, que ela diz assim: não nos ponha em tentação. Deus não põe ninguém em tentação. O original é: não nos deixes cair em tentação. Este é o original, né? Então é preciso entender isto. Outra verdade também importante, amados, quando nós vamos para a palavra de Deus, quando abrimos a palavra de Deus, quando queremos passear pela palavra de Deus, devemos querer passear por ela, como alguém que está entrando em uma mina, não como alguém que está entrando em um museu. Pois se você passear pela Bíblia como alguém que está entrando em um museu, você vai querer ver coisas antigas, coisas ultrapassadas, coisas que não têm valor nenhum mais. Mas quando você entra na palavra, como alguém está entrando numa mina, você vai se aprofundar e encontrar verdadeiros tesouros para a sua edificação em nome de Jesus. Leia a Bíblia como uma mina. Está ali, você está pesquisando, está atrás e vai encontrando material importante, vai encontrando diamantes, vai encontrando coisas de valor, de alto valor. Se você entrar como um museu, só vai ver coisas do passado, achar bonito, achar atraente e sem proveito algum nos dias atuais. Mas a Bíblia é como uma mina em nome de Jesus. Vamos orar e vamos meditar. Pai, em nome do Senhor, mais uma vez, diante de Ti, em oração, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Momento tão importante, momento tão fundamental na nossa vida cristã, que é o momento que paramos para nos edificar, para receber do Senhor em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nesta manhã, nós te pedimos, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. O que o Senhor está ensinando a Moisés, consequentemente a nós, através do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, e fala embaixo da terra, das águas e por aí vai. Deus, neste texto, Ele está nos ensinando sobre o culto que devemos prestar a Deus. Ele está trabalhando aqui sobre culto, sobre adoração, sobre o culto legítimo que você prestará ao Senhor em nome de Jesus. Ele vai orientar neste texto que não podemos profanar o culto cristão mediante atos ou ritos supersticiosos que vão irritar a Deus, atos grosseiros que vão ferir o coração de Deus. Então, amados, neste texto, a palavra-chave é culto a Deus, o culto legítimo, o culto espiritual, a adoração que você faz a Deus. Então eu posso até dar como tema, se você quiser um tema nesta manhã, a plenitude da adoração. A plenitude da adoração está relacionada no segundo mandamento, escrito pelo dedo de Deus, entregue a Moisés nas tábuas de pedra e ministrada à nação de Israel. E o ato mais grosseiro da transgressão que Deus vai trazer aqui no culto ao Senhor é a idolatria. E vamos ver nesta manhã o que vários textos bíblicos nos ensinam sobre isto. Na nossa Bíblia, em outras Bíblias que eu tenho aqui também, para compartilhar com os amados em nome de Jesus. Podemos dividir o segundo mandamento em duas partes.
Primeira parte, ele coíbe a imoderação. Ele coíbe a imoderação. O que é isso? É o excesso, a falta de moderação. Então, ele coíbe a imoderação, o excesso, a falta de moderação. Então, é como dizendo assim, cuidado com o excesso. Eu não quero excesso, porque através do excesso, você pode profanar o culto cristão. Através do excesso, você pode pecar contra mim. E a segunda parte que podemos dividir o mandamento é a proibição, Deus vedando a adoração a qualquer imagem. Primeiramente, Deus está ensinando para sermos moderados, para evitarmos excesso, proibição, vedando aí a proibição da imoderação e vedando a adoração a qualquer imagem, a qualquer coisa. E o verso 4, ele fala assim, olha, qualquer coisa que há em cima nos céus, você pode pensar sol, lua, estrelas, embaixo na terra, animais, ou nem nas águas debaixo da terra, né, peixes, coisas do mar. Ele está aí vedando a adoração a qualquer imagem e coibindo, eu repito, a imoderação. Mas você pode perguntar, pastor, o que é idolatria? O que é imagem? O que é imagem? Imagem é uma materialização, é a materialização, tornar material a um aspecto da divindade. Isto é imagem. Olha bem a palavra, não farás, o verso 4 começa, não farás, é a materialização da divindade. Tornar algo material, algo que eu posso tocar, algo que eu posso ver, algo que eu posso acessar. Eu tornei aquilo algo visível. E Deus fala, não é assim que eu quero. Não é assim que você vai fazer. A imagem é a materialização da divindade, que é algo proibido pelo Senhor. Quer um exemplo disto? Em Êxodo capítulo 32, abra comigo lá, e nós já voltaremos aqui neste texto, para você entender, estou dizendo para você que imagem é a materialização da divindade. Êxodo 32, nós temos a construção do bezerro de ouro. Lembram dele? Do bezerro de ouro, que o povo de Israel fez. Olha bem, Êxodo 32, 1 em diante. Mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Diz-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, olha o que fala aí, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar, dizendo, diante dele, apregoando, e disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce. Olha o que Deus fala agora. Porque o teu povo, Deus não falou mais o meu povo, Ele fala o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e és povo de dura serviço.
Agora, pois, deixe-me para que eu acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Então, Deus orienta. Veja aí o verso 21. Olha o que diz o 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faz-nos Deus que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então lhe disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, eu lancei no fogo, saiu o bezerro. Viu aí? Deu para captar? Quando eu dei o destaque para você, lá no capítulo 32, quando fala, verso 4, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro. Aí Arão fala no verso 24, eu joguei o ouro lá no fogo, saiu o bezerro. Olha, oi? Né? A falta de bom senso de Arão. Irmãos, o que Deus está ensinando no segundo mandamento? Imagem é a materialização da divindade. Deus não vai se materializar. Deus é espírito. Lá em João 4, a Bíblia diz que devemos adorar a Deus em espírito, em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mas o povo, nessa visão limitada, o povo, começa a querer materializar. Olha, acompanhe o texto para você entender. Quem conduzia a nação de Israel? Moisés. Moisés era materializado, era visto, tocado, acessado? Sim, era. Quando Moisés sai da vista do povo e vai ao Monte Sinai, onde eu e o Alberto tivemos a oportunidade de subir, né? Subimos, que foi uma maravilha, para descer, um passo para trás e 15 para frente, ou vice-versa, né? Que eram 4 horas de caminhada, né, Alberto? 4 horas de caminhada, é uma benção, vale a pena ir. Quem for, se você for, eu te levo até o topo do monte lá, vai ser benção. Irmãos, Moisés, ele demora na onde? Me ajudem, aonde? No Monte Sinai, os irmãos entenderem bem. O povo deixou de ver Moisés. Deixou de ver. E o povo achou que Moisés estava demorando demais. E como eu não estou vendo, eu preciso construir algo que eu veja, algo que eu possa apalpar, algo que eu possa tocar, segurar. Então, eu preciso de alguém que me conduza, alguém que me leve. Já sei, vou fazer um ídolo, uma imagem. Pegar as argolas de ouro que as mulheres usavam. Arão trabalhou aquele ouro, fez o bezerro e disse: este é o teu Deus, ó Israel. E o povo olhou para aquele bezerro de ouro, fez festa, festejou, celebrou, porque estava vendo. No versículo 7, se você prestou atenção na leitura do capítulo 32, Deus fala assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Deus não disse o meu povo, Deus não disse que eu tirei do Egito, que eu tirei do Egito, que eu libertei do Egito. Diz teu povo, teu povo, teu povo. O que isso quer dizer? Deus não pode ser materializado. Deus é um ser espiritual. E o povo não estava aprendendo a lidar com um Deus espiritual. Há um Deus que não pode ser visto. Há um Deus que não pode ser apalpado,
tocado, e por isso começa a construir imagens. E é uma corrupção, é uma transgressão ao mandamento, é uma falha, porque estão criando ali amuletos. Você tem que aprender, meu irmão, minha irmã, manter a sua confiança em Deus, mesmo que você não o esteja vendo, mas você crê que Ele existe e que você o adora, que você o busca, que você o reverencia em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos estar entendendo? O segundo mandamento, ele está proibindo você, vou repetir a palavra para gravar, materializá-lo. Ele é espírito. Eu não estou vendo, mas eu estou o adorando em nome de Jesus. Quando você perde essa dimensão, você começa a criar amuletos que ferem o coração de Deus. Uma pessoa que sofreu muito no campo nazismo, na época do nazismo, no campo nazista, ele disse: mesmo que o sol não esteja brilhando, eu continuo acreditando no sol. Mesmo que o amor, mesmo que eu não tenha sentido o amor, eu ainda acredito no amor. Mesmo que Deus ainda esteja calado, silenciado, eu não deixo de acreditar no meu Deus. Porque Deus é um ser espiritual. E a adoração ao Senhor não passa por amuletos, não passa por imagens. A adoração é direta ao Senhor em nome de Jesus. A imagem também é uma confusão entre o Criador e a criatura. Ao sol tão bonito, um brilho lindo, então que foi criado, vamos fazer dele o nosso Deus. Um animal tão esperto, uma vaca que produz leite, que produz as suas crias, vamos fazer dela o nosso Deus. Então essa mistura entre as coisas. A imagem também, para muitos, é o mediador, a mediação para o culto e para a fé. Então, para o culto e para a fé, eu preciso ter uma imagem diante de mim. É uma mediação. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. João 14, 6, ele disse, Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Não é um caminho, é o. Não é uma verdade, é a. Não é uma vida, é a vida. Então Jesus é o único mediador entre nós e Deus. A imagem para muitos é essa mediação para o culto e para a fé. A imagem é isso. Mas Deus, nosso Deus, Ele é criador. Ele não é criatura. A imagem é uma iniciativa humana. Deus, Jesus, é uma iniciativa divina. Então nós precisamos aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E é aí que você vai entender, por exemplo, Abacuque 3,17. Abacuque 3,17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, lembra lá? Ainda que não há vide, a figueira não floresça, ainda que nos currais não há gado, ainda que não esteja vendo nada acontecendo, todavia eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é espiritual. Eu não vou materializá-lo, eu não vou confundir com criaturas, eu vou adorá-lo. Agora veja comigo alguns textos bíblicos, amados, que eu separei aqui para nós. Por exemplo, abra comigo lá em Atos capítulo 15, para os irmãos entenderem melhor o que eu estou dizendo, em nome de Jesus. Tudo está sendo gravado também, os irmãos poderão ter acesso depois. Atos capítulo 15, vamos ver alguns textos. Atos capítulo 15, palavra do Eterno. O verso 19 ao verso de número 20. As palavras que Paulo dá, né? Na verdade aqui o parecer de Tiago. E registrado aqui por Lucas, o médico amado que escreveu Atos. Atos capítulo 15, vamos achar, amém? O versículo 19 em diante.
Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Aí fala relações sexuais ilícitas, carnes sufocadas por sangue e outra coisa. Que vos abstenham das contaminações dos ídolos. Vos abstenham. Atos ainda, capítulo 17, versículo de número 20. Atos, capítulo 17. Fala que traziam coisas, diz assim, posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Agora pulo no verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O verso 20 fala de ouvidos coisas estranhas, e o verso 21, eles cuidavam de se preocupar com aquelas coisas. Mas o 16 fala que o Paulo, enquanto esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria reinante na cidade. Pula lá em 1 João comigo, depois você vai ver algo impressionante nessa manhã, talvez nunca tenha visto, daqui a pouquinho. 1 João 5, 21, 1 João capítulo 5, 21, João, discípulo amado, já velhinho, ele traz essa expressão para nós, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 Coríntios, vai lá agora, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, são muitos textos, estou só lendo alguns. 1 Coríntios capítulo 10, 19 a 20. Olha o que diz, esse texto é mais forte do que todos os demais. 1 Coríntios capítulo 10, 19 a 20. Que vos digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, 19 e 20. O ídolo é alguma coisa? Ou o próprio ídolo tem algum valor? Antes, as coisas que sacrificam é a demônios. Agora, para os irmãos entenderem, a nossa Bíblia, a Bíblia atualizada, a Bíblia cristã, a Bíblia evangélica, ela tem 66 livros. 66 livros. A Bíblia católica apostólica romana tem 7 livros a mais do que a nossa. Livros chamados apócrifos ou chamados deuterocanônicos. São livros que foram acrescentados depois à Bíblia Sagrada. A Bíblia correta tem 66. A Bíblia Católica Apostólica Romana tem 7 livros a mais. E um desses 7 livros a mais é o livro de sabedoria. E o livro de sabedoria que tem a mais na Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem na evangélica, é o livro de sabedoria. E o livro de sabedoria, no capítulo de número 13, o versículo 10 em diante, sabedoria 13, verso 10 em diante, diz algo muito interessante que vale a pena eu ler para os amados. Sabedoria, quem está escrevendo, capítulo 13, verso 10 em diante. Olha o que fala. Este livro não tem na nossa. São uns desgraçados, põem sua esperança em seres mortos, eis que chamam deuses a obra de mãos humanas, ouro, prata, lavrados com arte, figuras de animais, ou uma pedra inútil, obra de mão antiga. Eis um carpinteiro, ele serra uma árvore fácil de manejar, raspa-lhe cuidadosamente toda a casca, convenientemente a trabalha, e dela faz um utensílio para os usos da vida. Quanto às obras de seu trabalho,
empregas no preparo da comida que o sacia. A sobra de tudo que para nada serve, um pau retorcido e nodoso, ele o toma e o esculpe nos momentos de lazer, modela-o com capricho para distrair-se e dá-lhe figura de um homem. Ou então torna-o semelhante a um animal desprezível, cobre-o de vermelho, enrubesce-lhe a superfície, fazendo desaparecer todas as manchas. Depois faz um nicho digno dele e o coloca na parede, prendendo-o com um prego. Toma precauções para que não caia, sabendo que ele não pode valer-se a si mesmo. É uma imagem e necessita de ajuda. Entretanto, se quer rezar por seus bens, casamentos e filhos, não se envergonha de dirigir sua palavra a este ser sem vida. Para a saúde, invoca o que é fraco. Para a vida, implora o que é morto. Para uma ajuda, solicita ao que não tem experiência. Para uma viagem, dirige-se a quem não pode dar um passo. E para ter lucro e êxito nos seus trabalhos e empresas, pede vigor ao que nenhum vigor tem em suas mãos. Estão entendendo? A Bíblia Católica Apostólica Romana, livro de Sabedoria, capítulo 13, verso 10, eu li até o versículo de número 19, fala da imagem. Ela usa até uma palavra pesada, que não tem na nossa, dizendo são os desgraçados. É uma palavra pesada, eu creio, eu acho muito pesada esta palavra, com certeza. Aí fala que o carpinteiro, o lavrador, ele foi ao campo, cortou uma árvore, fez um pouco de lenha, ele usou para fazer a sua comida, e aquela outra que era nodosa, cheia de mancha, ele a esculpiu, fez uma imagem e colocou numa parede, no nicho, pregada bem para não cair, e quando quer fazer uma viagem, invoca o que é morto, o que não sai do lugar, ou seja, é a condenação da idolatria. Eles deveriam ler a Bíblia deles mesmos, ou todos nós deveríamos ler, para ver o que a Bíblia está ensinando e voltarmos à palavra de Deus. O Salmo 115, eu não vou ler agora, você pode marcar na sua Bíblia, se você quiser depois ler, ele também trabalha a questão da idolatria, dizendo que tornam-se semelhante aos ídolos quem os adora, porque eles têm boca e não falam, têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam. Mas a idolatria, como eu estou dizendo para os amados aqui, para muitos é a mediação para o culto e para a fé. Então, para eu falar com Deus, digamos que esse instrumento aqui, esse pedestal, fosse o ídolo, né, meu ídolo. Então, para eu falar com Deus, eu preciso de um mediador. Eu estou tocando nele, eu estou apalpando ele, eu estou abraçando, eu estou pegando. Então, eu estou falando com Deus através dele. Isto Deus está abominando, Deus condena, porque o acesso a Deus é direto. Não tem mediador. O mediador é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo 2, 5. Jesus Cristo. Então, quando o Senhor diz, voltando em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, não farás. Ele está dizendo, não faça, mas eu tenho o meu, alguém vai dizer assim lá fora, eu tenho o meu ídolo, mas eu não o adoro, eu não o reverencio. O texto fala, não farás. Já não é para fazer, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, na terra, debaixo das águas da terra. Aí o verso 5, não as adorarás, Êxodo 20, verso 5. Nem lhes darás culto. Por quê? Ora, por quê? Porque junto a resposta. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Verso 2, verso 5, verso 7, verso 10, verso 12. Ele repete a expressão, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o teu Deus. Não coloque nada entre eu e você.
Você tem livre acesso à presença de Deus. Você adora um Deus que você não vê, mas Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é absoluto, e Ele te sustenta, Ele te abençoa, e você não precisa de amuletos. Você não precisa de nada. Aonde você estiver, você pode dobrar o seu joelho e pode falar com o soberano, que Ele vai te ouvir em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu não posso usar aqui esta imagem para chegar a Ele. Não posso usar de alguém que já morreu para chegar a Ele. Não, eu vou direto a Ele. Não existe santo, imagem, não existe. Santo, biblicamente, é quem foi santificado em Cristo Jesus. Este é um santo. Está canonizando pessoas do passado. É pecado, errado. Foge da Bíblia. Ah, vou orar pelo santo tal. O pessoal brinca, aquele santo, pessoal dos romanos, o santo casamenteiro, como é que chama? Santo Antônio, né? Foi quem te ajudou, né, Maurício? Brincadeira. Né? Vou orar para Santo Antônio para casar. Não existe. Ou só não sei do que está 3 pulinhos lá, que negócio lá. Como é que chama? São Cristóvão, que é dos caminhoneiros, né? Não existe isso, queridos. Deus fala, não faça, não adore, porque eu estou contigo. Você não precisa de ninguém, é eu e você, em nome de Jesus. Amém, não amém? É o culto divino. Por isso, no culto não pode ter nenhuma imagem. O pastor tem uma cruz. A cruz é símbolo do cristianismo. Ninguém está aqui adorando a cruz. Está vazia também, sem nada. É símbolo do cristianismo. Tem uma lapela do terno, é símbolo do cristianismo. Né? Não adoramos, não é amuleto. Você chega diante de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa é a primeira parte da pregação. Todos entenderam? Amém? Então nós precisamos ler mais a Bíblia. Segundo lugar, nessa manhã, a inexorável reação de Deus. A inexorável reação de Deus. O que quer dizer isso? Deus não cede, não se move a compaixão, e Deus é rígido e pune aquele que o desobedece. Quando eu falo inexorável, quer dizer que Deus é rígido. A palavra melhor para definir isso. Deus não cede a compaixão. Deus pune quem não obedece. Lê na Bíblia comigo Êxodo 20, em nome de Jesus. Verso 5. Não as adorarás, nem lhes farás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Visito a iniquidade dos pais, nos filhos, diz aí, dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Pastor, o filho pagará pelo pecado do pai? Não, momento algum. Aonde na Bíblia diz isso? Abra lá, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Estou pagando pelos pecados de meu pai. Mentira do diabo. Ezequiel capítulo 18. O filho não paga pelo pecado do pai, nem pelo pecado da mãe. Mas como entender Êxodo 25 em diante? Já explico, tenha calma. Ezequiel 18, verso 2. Que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis um provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é quem botaram? Veja o verso 20 agora. Verso 20. Então o verso 2, para entender, as pessoas diziam, o pai comeu uva verde, então o dente do filho que estragou? Aí o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O pai não leva a iniquidade do filho, o filho não leva a iniquidade do pai. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Mas como entender então, pastor, Êxodo 20, como entender o versículo 5, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração?
é que o pecado, a punição, ela se estende. Ela se estende. Em que sentido? Vou explicar. Fica calmo. Né, Neudes? Fica calmo. Não se apavore. O pai... Vem cá, Neudes, vem cá. Vem aqui. Maurício, vem aqui também. Vem cá, vocês dois. Vem cá, vocês dois. Para hoje ainda. Tudo bem? Né? Theo, vem cá você também. Vem cá, vou explicar aqui para vocês entenderem. Vem cá, Theo. Enquanto o Theo chega, eu vou beber uma água. Digamos que o Theo é pai, o Maurício é filho do Theo, e o Neudes é filho do Maurício, neto do Theo. O Theo, né, seu Theo? Sim. Mais fácil falar Theo, né? Como é que é o nome correto mesmo? Teodósio. Teodósio, Jesus amado. Theo. O Theo, Deus falou para ele, Theo, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Não faça imagem. Não adore. Eu puno. Eu vou punir se você fizer isso. Ele fala, não quero saber. Eu vou ter o meu ídolo. Eu vou ter o meu Deus. Que eu quero palpar, eu quero sentir. Eu quero ver. Aí ele desobedeceu. O seu filho, Maurício, ele viu que o pai desobedeceu. E foi criado em meio à idolatria. E ele começa a seguir o exemplo do pai. Ele começa a fazer tudo de errado que o pai fez. Então, a punição se estendeu sobre o Maurício, porque ele seguiu os passos do pai. Aí vem aqui o neto do Theo, o Neudes, filho do Maurício, que viu o avô fazendo, o pai fazendo. Ele começou também a adorar imagens, a carregar imagens pelas ruas, a aceitar santinho em casa, a imagem em casa, para abençoar sua casa. E Deus está punindo. Não porque o avô pecou, mas porque ele seguiu a linhagem do avô, cometendo os mesmos erros. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Não é que o neto está pagando pelo pecado do avô nem do pai. É porque ele fez o mesmo que o pai fez, que o pai fez o mesmo que o avô fez. Por isso, Deus diz a iniquidade até a terceira ou quarta geração. Digamos que eu fosse filho do Neudes, né? E eu estou seguindo o que está fazendo. Então, a iniquidade vem para a minha vida também, porque eu estou seguindo os passos errados que meu avô fez, que meu pai fez, que eu estou fazendo, né, ou bisavô, etc. Então a iniquidade vai se alastrando. Aí nós aprendemos aqui, queridos, em nome de Jesus, uma tática, um segredo para ser abençoado. Qual é o segredo para ser abençoado? É o pai andar no caminho de Deus. Abra em Jeremias 32. Abra o que diz lá. Jeremias capítulo 32, verso 39. Jeremias 32, 39. Jeremias 32, 39, 40. Acharam, amém? Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os seus dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Só o 39 está bom. Olha, dar-vos-ei um só coração, um só caminho. Então, o Theo, que é o avô, ele fala assim, eu tenho um coração só com Deus, um só caminho com Deus, para que me temam todos os dias. Eu vou temer a Deus, para o seu bem e bem de seus filhos. Vão se entendendo? Quando o pai assume um compromisso com Deus, de adorar a Deus como Ele quer, a bênção vem para o filho, vem para o neto e as próximas gerações, para o seu bem e bem de seus filhos. Porque o meu filho vai fazer aquilo que eu faço. Nós que somos pais e temos filhos lindos, a cara nossa, né? Exatamente, com saúde, graças a Deus, né? Os nossos filhos, já pegou o seu filho fazendo algo que você faz? Quando eu era criança, tenta imitar o pai, a mãe.
Isso acontece, natural. Agora, você, pai, é responsável pelo seu filho. Agora, a Bíblia fala também de um rei chamado Josias, que, digamos que o meu esposo Josias, que o pai não servia para nada, era péssimo, não prestava para nada, pecador miserável, que não é o teu caso, e o avô também não prestava para nada. E o avô fez tudo o que era, está lá na Bíblia, livro de Crônicas. Já dou referência, irmão, já lembro. O avô fez tudo o que era errado diante de Deus. O pai fez, chega aqui, pai, você está afastando da hora por quê? Está na tua frente, está certo. Está em pecado, se afastando, volta para frente. Né? Aí o filho, o pai, o avô, agora o pai fez tudo que não prestava diante de Deus. Tudo que não prestava, tudo que não prestava, tudo que era falho, tudo que era errado diante de Deus. 2 Crônicas 34. Eu lembrei que eu vi que está escrito ali. Aí nasceu Josias. Josias com 8 anos de idade. Ele começa a reinar. Ele fala, eu não vou seguir os passos do meu pai nem do meu avô. Eu vou seguir os passos de um antepassado que eu tinha chamado Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. 2 Crônicas 34. E Davi se converteu. Josias se converteu. E a Bíblia diz que não houve rei igual a Josias, que andou no caminho de Deus e fez o que é reto diante de Deus. Então a maldição, ela quebra, ela cai, quando alguém da linhagem fala, eu vou seguir a Deus, eu vou caminhar na presença de Deus, eu não vou fazer o que o meu pai fazia, o que meu avô fazia. Aquela historinha, queridos, eu sou igual ao papai, meu pai era durão, eu sou durão também, meu pai sentava a mão, vou sentar a mão também. Isso é coisa para pessoas desequilibradas, débeis mentais, precisam ser internadas no hospício se tiver vaga, né? Agora, você tem que dizer, eu vou fazer o que Deus quer em nome de Jesus, amém? Se meu pai foi para o inferno, eu vou para o céu. E quero que meu filho vá para o céu em nome de Jesus. É lógico que o meu particular foi para o céu, graças a Deus. Cristão, evangélico, servo de Deus, com minha mãe e toda a família. Mas, se o pai meu fosse, eu vou seguir o caminho do diabo mesmo, não quero saber de Deus, eu vou adorar um monte de imagem, pá. Fala, não pai, eu vou ficar com a Bíblia. O senhor fica do jeito que o senhor quiser, porque eu quero ficar com Deus. Então, quando o avô, em Crônicas 34, fala a história de Josias. Quando o avô assume um compromisso em seguir a Deus, o seu filho, vendo ele seguir a Deus, ele vai seguir os passos do seu pai. O neto vai seguir os passos do seu pai, do seu avô, até 1000 gerações. Não diz a Bíblia aí? Olha que diz lá, a grandeza da misericórdia de Deus. Até quantas gerações? Fala lá. Quantos? 1000 gerações, verso 6, né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus. Então, se você guarda o mandamento de Deus, imagina se eu colocar aqui 1000 gerações, aqui, não vai caber aqui no altar, né? Não vai caber aqui, né? Só colocar só Adriano, que já tem umas 15 gerações, né? Que lá é fogo puro, né? Então, 1000 gerações. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Então larga com aquela besteira, com aquela idiotice, dizendo assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quero. Isso é idiotice. Você não faz a sua vida o que você quer. Porque se fizer o que você quer, você estraga o seu filho, você estraga o seu neto, você estraga o seu bisneto, estraga todas as linhagens que vêm pela frente. Irmãos, entenderam? Sim ou não? Então não faço da minha vida o que eu quero. Eu faço o que Deus quer em nome de Jesus. E quando eu faço o que eu quero, só faço besteira. Aí eu me arrependo e volto para Deus, para fazer o que Deus quer. O mandamento é, Teodósio, Roosevelt, né? Kuchansky, Teodósio Kuchansky. Todo mundo conhece você agora, né? Teodósio Kuchansky. Não coloque nada entre eu e você. Não coloque nada. Não crie, Teodósio Kuchansky, uma imagem, um ídolo. Não queira me materializar, porque eu sou um ser espiritual. Adore-me, João 4, em espírito e em verdade. Aí o filho, vem cá filho, o filho do seu pai, ele falou assim, estou seguindo o caminho do meu pai.
Aí esse filho ele fala assim: olha, eu estou passando por uma dificuldade tão grande, por um problema tão grande na minha vida. Eu não vejo Deus. Aí a voz do Espírito Santo vem ao coração dele dizendo assim: filho, quando eu não mudar a circunstância, quando eu não mudo a circunstância da vida, entenda que eu estou querendo é mudar você. E através da tua mudança, eu vou te abençoar em nome de Jesus. Aí vem um neto, vem cá neto, que digamos que seja José, o nome desse menino feio. José. José serve a Deus. José foi levado para onde, Neudes? Para o Egito. Mas antes ele foi para a cadeia. Antes ele trabalhou na casa de... Tá bom de Bíblia, né? Potifar. Está escrito aonde na Bíblia? Na Bíblia. Está em Gênesis. Está lá na Bíblia. Aí José fala assim: puxa, eu estou aqui na casa de Potifar. A casa de Potifar era rica, não era rica? Era rica, tinha muito dinheiro, muito desperdício. E José foi para administrar a casa de Potifar. Rica, riquíssima, riquíssima, maravilhosa. Aí a mulher de Potifar quis deitar com ele. Ele não fez isso. Ele foi para a cadeia. Ele foi administrar a cadeia. Na cadeia tem fartura? Na cadeia tem riqueza? Ele aprendeu a administrar a pobreza. Deus treinando José para administrar 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Em meio às dificuldades da vida, estamos sendo treinados por Deus para momentos melhores na vida, em nome de Jesus. Porque ele estava adorando ao Deus que eu não vejo, mas eu adoro. Muitos oram: Senhor, eu quero te ver, Senhor, quero te ver. Você não quero te iludir, mas não quero te enganar. Você não vai ver Deus. Ninguém nunca viu Deus. Ele é espírito. Lá no céu, o corpo é transformado, é uma nova realidade. Lá o veremos. Jó dizia: de saudade desfalece o meu espírito. Mas aqui na terra pode orar: que Deus, eu quero te ver, eu quero te tocar. Você não vai ver Deus, não vai tocar em Deus como estou tocando aqui no Neudes. Porque Ele é um ser espiritual. E as pessoas que não aprenderam a lidar com Deus espiritual, elas estão criando imagens abomináveis diante de Deus. Porque as imagens elas podem ver, as imagens elas podem carregar, as imagens elas podem isso, aquilo, aquilo outro. E outra coisa, amados, para caminhar no encerramento dessa mensagem. As pessoas não estão sabendo adorar a Deus. Porque quando ela chega diante de Deus, queridos, ela chega diante do Senhor para quê? Para quê? Para pedir. Só para pedir. Só para pedir. Deus, eu vou viajar agora, o Senhor me abençoe nessa viagem. Deus, eu vou lá numa porta, vou ver um emprego. Abra a porta do emprego, Senhor, para mim. Deus, coloca comida na minha mesa. Deus, aumenta o meu salário. Deus, faz isso, faz aquilo. O seu Deus se resume a você ficar pedindo um monte de coisa para Ele? Você e eu, nós, muitas vezes não somos abençoados, sabe por quê? Porque não desfrutamos da comunhão com o Senhor. Só pedimos. Sabe aquele amigo que te liga assim, quando ele liga, você sabe, ele quer alguma coisa? Já pergunta: quanto você quer? Quanto você está precisando? Tem gente assim na vida de vocês, não? Tem isso na vida dos irmãos? Você faz isso com Deus? Deus fala: mesmo que não esteja me vendo, me adore. Mesmo que não esteja me vendo, continue me adorando. Continue me buscando. Continue na minha presença. E lembre-se, verso 5, né, Maurício? Neudes. Olha, verso 2. Fala o que aqui? Lê bem forte. Eu sou o Senhor teu Deus que te Só aqui, só o que está riscado. Eu sou o Senhor teu Deus. 5. Eu sou o Senhor teu Deus. 7. Senhor teu Deus. 10. Senhor teu Deus. 12. Senhor teu Deus. Senhor, eu sou o Senhor teu Deus. O primeiro mandamento foi: não terás outros deuses diante de mim.
É eu e você só. Qual que é o segundo? Aprenda a adorar a Deus em espírito, a quem você não vê, mas quem está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Um Deus que não é, pode vir, um Deus que não é criatura, Deus é criador. Se você adora algo que a mão humana fez, você quebra, você joga fora, não presta. Jesus não foi criado por mãos humanas. Jesus é iniciativa divina em nome de Jesus. Quando entendemos isso, querido, nós entramos na dimensão do culto, da verdadeira adoração em nome de Jesus. Lembrando que o avô faz, vai trazer consequências na vida do filho e do neto. O neto não paga pelo pecado do pai nem do avô. Não paga, não paga, não paga. Mas se ele segue os passos de alguém que não andou no caminho de Deus, você vai sofrer consequências até a terceira e quarta geração. Aí pela graça de Deus, alguém quebra dizendo, eu descobri a palavra, eu descobri a Bíblia Sagrada. E eu não preciso de mediador além de Jesus Cristo. E quando nós cultuamos um Deus que não vemos, mas que nos abraça espiritualmente, que nós o sentimos dentro de nós, que o Espírito Santo, diz a Bíblia, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vós sois, Romanos 3,16, não sabeis que sois santuário do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, então ele está aqui dentro de nós. Que Deus maravilhoso é este, né? E fala, olha, sendo eu o Espírito, eu estou em qualquer lugar. O salmista fala, para onde me ausentarei da presença do Senhor? Se subo aos céus, lá estás. Se vou lá embaixo, na terra, Ele está lá também. Né, Maurício? Todo lugar, está lá no caminhão dirigindo, lá no Pará fora. Deus está lá contigo. Né? Está neutro lá trabalhando, como protético. Deus está lá contigo. Está lá o hotel viajando, né? Nas vendas, Deus está lá presente. Eu não vou apalpá-lo, não vou tocá-lo, mas Ele me toca com a sua palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Deu para entender, sim ou não? Este é o segundo mandamento. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Obrigado, queridos, podem voltar. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Faz uma oração a Deus agora. Você fala com Deus. Em espírito, adore, ou cante adorando. em verdade, te adorando, te adorando. Em espírito e em verdade, adore, te adoramos, te adorando, te adorando. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia! Pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu Meu prazer te louvar, meu prazer é te meu adorar. prazer é estar, Aleluia, Senhor, nos atos do Senhor. Meu prazer é viver, adoramos ao Deus em espírito na e casa verdade. de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó
Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, como eu disse no começo, se você vai para a Bíblia como indo para um museu, passado, não adianta nada. Vá como indo para uma mina cheia de preciosidade. Você achou um valor alto, você vai usar para o seu benefício. Uma joia, você vai usar para o seu benefício. A Bíblia é uma joia de Deus. Use para a sua edificação em nome de Jesus. E este é o mandamento do Senhor. Vamos praticá-lo em nome de Jesus. Pai querido, eterno e amado Deus, obrigado por esta manhã, Senhor, de instrução na Tua Palavra. Eu peço a Ti, ó Deus, ao Teu Espírito Santo, que continue falando a cada coração, continue, ó Pai, falando a cada vida em nome de Jesus, para que sejamos dia após dia lapidados pela Tua Palavra, transformados pela Tua Palavra. Que bom, Senhor, poder fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, falar com o Senhor em oração, sabendo que nós, apesar de não estarmos vendo o Senhor é real, verdadeiro, absoluto, tremendo. E o Senhor fala conosco por meio da palavra, por meio das sagradas escrituras. Pai, que possamos seguir a Tua orientação. Pai, queremos Te adorar, Senhor, e não vamos colocar nada entre nós e o Senhor, porque temos livre acesso à presença. Como diz Hebreus, Senhor, Hebreus diz lá para nós que o véu do santuário foi rasgado e temos agora livre acesso à Tua presença, Senhor. Hebreus 10, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que possamos entrar com ousadia no Santo dos Santos, na presença do Senhor, para adorar ao Senhor, Pai. Como diz o Evangelho de João capítulo 4, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Queremos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, continue falando ao Teu povo e abençoa logo mais à noite também a outra ministração da palavra do Senhor que acontecerá aqui, Senhor. Obrigado pelos visitantes, que a graça do Senhor seja estendida sobre eles, que a bênção do Senhor seja estendida sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. É a oração que lhe fazemos e oramos, ó Deus, em Cristo e por Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre os amados irmãos, hoje, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço, está ao seu lado. Deus abençoe, Deus abençoe. Ótimo domingo, ótimo almoço, em nome de Jesus.